Eu tenho um problema com a Hailey Hazelwood e eu vou explicar qual é esse meu problema. Recentemente, eu terminei de ler, entre aspas, Amor Teoricamente, da Hailey Hazelwood. É o segundo livro dela que eu leio, o primeiro foi A Hipótese do Amor. E ambas as leituras foram bem semelhantes pra mim, similares, assim. Não digo os livros, o conteúdo dos livros, que a gente já sabe que eles são uma fórmula, né, que ela tem de escrever livros, isso não tem problema nenhum. Eu quero dizer, não o livro em si, mas o meu momento de leitura, eles foram muito similares, assim. Eu li porque tava querendo sair de uma ressaca literária. Foi uma experiência boa, já vou chegar aí. E lá pro final, ambos tiveram o mesmo problema comigo. Antes de falar os problemas que eu tenho com a Hailey Hazelwood, eu vou falar o que eu gosto na escrita dela, porque é muita hipocrisia eu ter gostado de algumas coisas e vir aqui só falar do que eu não gostei e tacar o pau na querida da escritora, porque é coitada, né? É o trabalho dela. Tanto A Hipótese do Amor quanto Amor Teoricamente são perfeitos pra quando você quer uma leitura leve. Uma leitura pra você ler assim no final de semana que você não quer nada com a vida, sabe? Aquele final de semana que você quer uma coisinha besta, um besteirão, uma bobagem, umas bobagens, entendeu? Eu gostei mais de A Hipótese do Amor do que Amor Teoricamente, acho que pela forma com a qual foi escrita, porque... Não sei, porque ela mudou, em A Hipótese do Amor ela escreve em terceira pessoa e em Amor Teoricamente ela escreve em primeira pessoa. Acho que pra a fórmula que ela tem de romance que ela escreve, funciona melhor A Hipótese do Amor, funciona melhor com A Hipótese do Amor que foi em terceira pessoa, gostei mais. Em ambos os livros, os personagens são muito legais, é muito interessante de ler, tipo assim, cada um deles tem defeitos, os personagens secundários são muito engraçados, tipo assim... Em Amor Teoricamente, eu adorei a melhor amiga a colega de quarto da Elsie, isso. A colega de quarto da Elsie, pra mim ela é a melhor personagem do filme, porque eu me identifiquei um pouquinho com ela, enfim. Inclusive ela fala sobre o Nosferatu e tal, aquela parte ali eu ri um pouquinho. Então, essas são as coisas que eu encaro como coisas boas nos livros da Hailey Hazelwood. Eu só li esses dois, eu sei que talvez seja hipocrisia da minha parte vir aqui falar que eu odeio a escrita dela, ou tem coisas na escrita dela que eu odeio, porque vai ser assim que vai ser entendido. Mas não é que eu odeio. É que não funcionou pra mim. Eu sei que é hipocrisia da minha parte vir dizer que a escrita dela não funcionou pra mim, sendo que eu li só 2 livros e ela lançou, tipo, de 3 anos pra cá, 8 livros, né? Depois do que eu tenho pra falar aqui, eu digo que eu não tenho tanta vontade assim de ler os livros dela, os próximos livros dela, né? Tipo, os que eu não tenho. Mas um que eu acho que eu ainda vou ler é aquele Checkmate, que é o sobre xadrez. Me interessei um pouquinho. E talvez ela fuja um pouquinho do que eu não gosto na escrita dela. E agora vamos dar nome aos bois, né? O que eu não gostei. Eu vou falar primeiro da minha experiência com A Hipótese do Amor. A Hipótese do Amor, eu estava adorando a leitura. Adorando a leitura. Tipo assim... Toda a construção, namoro falso, tudo... Eu li faz um pouquinho de tempo, então eu não lembro direito realmente o que acontece, como acontece e tudo mais. Mas as cenas do... Eu lembro que tem uma cena que eles estão jogando basquete? Eles estão jogando algum esporte num parque e tal. Achei muito engraçado que eles se beijam e tal. Ela disse, não, a gente tem que se beijar porque tem um pessoal olhando, eles vão desconfiar e coisa e tal, não sei o que. Eu adorei. E o Adam é um personagem muito charmoso, eu gostei bastante dele. Chegou no capítulo 16, que é o capítulo que... 16 ou é o 26, não lembro. É o 16, eu acho. Chegou no capítulo que todo mundo fala. E... eu me decepcionei. Porque... todo mundo colocava muita expectativa nele, em cima dele, dizendo que era uma obra de arte, que era muito bom, que era melhor. Eita, não sei o que. E eu achei vergonhoso. Eu senti vergonha alheia lendo o capítulo, sabe? Não sei se foi o jeito que ela escreveu, não sei se foi porque... eu vou entrar em mais detalhes com o Amor Teoricamente também. Existe uma questão de meias, que pra mim... não faz sentido algum, nada. Eu li aquilo ali e eu fiquei tipo, tá, a gente não precisava dessa informação, sabe?
E aí, a partir desse capítulo, pra mim, a leitura de A Hipótese do Amor foi ficando arrastada. Uma coisa que tava, tipo assim, que eu tava pegando ritmo, lendo tudo como se fosse um filme de comédia romântica. É como se tivesse chegado naquela parte do filme que você olha e diz: tá, não quero mais assistir. Não tá mais... o ritmo sei lá, alguma coisa quebrou o ritmo pra mim ali, sabe? E foi a mesma coisa com Amor Teoricamente. Amor Teoricamente, os personagens deles são bem diferentes dos personagens de A Hipótese do Amor. Não diria bem diferente, mas ela tenta fazer uma coisinha diferente, né? O Jack, ele é charmoso de sua maneira, mas alguma coisa nele não me prendeu tanto quanto o Adam. E novamente chega na parte que eles finalmente vão pros finalmente. E eu acho que também foi ali que a história deu uma quebra no ritmo que tava tendo. E aí, depois dos finalmente, porque eles têm vários finalmente, depois do primeiro finalmente, seguidos assim, eu pensei, tá, a história pode acabar aqui. Mas não, a história ainda continua. Eu tava lendo a continuação e pensando, poderia ter acabado, sabe? E aí sofre a mesma coisa da Hipótese do Amor que me fez ficar, não querer ler a cena. Ele pede, o Jack, quando eles vão pros finalmente, né? Ela tá tirando a roupa, ela vai tirar a meia e ele diz, não, fique com a meia. Que foi a mesma coisa que aconteceu em A Hipótese do Amor. Eu não lembro se o Adam pediu, ele não pediu pra ela ficar com a meia. Mas eu lembro que ela quis ficar com a meia, ela ficou com a meia, e era uma meia de bichinho, tipo uma meia com um alienígena, alguma coisa assim. Pra mim não faz sentido. Pra mim aquilo ali não fez sentido. Vocês podem achar a maior bobagem do mundo, mas foi aquilo ali, nos dois livros, que eu olhei e eu disse, não. E aí tudo que eu poderia absorver daquela cena de conexão entre os personagens, etc, etc, se perdeu. Eu sou aquela pessoa, eu não tenho problema com esse tipo de cena. Eu sou assexual, sou demissexual, mas isso não afeta de forma alguma a minha leitura desse tipo de obra. O que acontece é que eu percebi que eu tenho uma preferência por esses tipos de leitura. Eu separo entre as comédias românticas com cenas picantes, os dark romance e os romances de época. Eu sou totalmente dos romances de época. Tanto que minha escritora preferida de romances de época é a Tessa Dare, e eu acho que ela faz tudo perfeitamente bem. E ela não é uma autora que deveria ganhar prêmios e prêmios porque a escrita dela é incrível, os livros agregam muito. Não, é uma escrita, são livros legais, livros que a ambientação é boa, os personagens são legais, e ela sabe escrever o que ela escreve. Agora, comédias românticas contemporâneas, eu acho que não me apetecem tanto, eu não vejo tanto apelo, não sei porquê. E Dark Romance não é minha praia mesmo, porque esse tipo de escrita, de leitura, não é o meu foco de leitura. Eu leio, assim, esporadicamente, uma vez na vida. O meu foco de leitura são fantasias, young adult, infanto-juvenil. Adoro infanto-juvenil. Um infanto-juvenil bem escrito, pra mim, é uma obra-prima. Dito isso, leiam Cavaleiro do Dragão, da Cornélia Funk, e A Mariposa Prateada. Eu não lembro o nome da escritora, mas se vocês pesquisarem, A Mariposa Prateada é um livrinho com capa rosa, é perfeito. Eu estou esperando a continuação, porque eu comprei na Book Friday. É o meu foco de leitura, mas também não quer dizer que eu odeio esse tipo de leitura. Quando eu tô de ressaca literária, às vezes eu escolho um romancezinho de época, mas não é a minha leitura, meu go-to pra ler. Meu go-to pra ler é fantasia. Distopia não é tanto meu foco, assim, mas eu gosto muito de mistério e tal. Mas eu leio de tudo, por isso que eu me aventurei em ler os livros da querida Hayley Hazelwood. Depois de ler Amor Teoricamente, eu cheguei à conclusão de que, infelizmente ou felizmente, não vou gastar meu dinheiro com todos os livros da Hayley. Eu penso em dar uma outra chance pra ela com o Checkmate no futuro, não agora, porque eu também não tô dando dinheiro em árvore. E talvez eu venha aqui dar minha opinião sobre o que eu achei de Checkmate e tudo mais. Mas eu percebi que ela funciona muito mais pra outras pessoas do que pra mim. E tá tudo bem, a gente tem que ir provando de tudo na leitura, nos livros que estão em alta, coisa do tipo, pra você ir delimitando seu limite, ou delimitando seu gosto. Você olhar um lançamento novo e dizer, talvez não seja a minha praia. E aí você acaba
não tendo que gastar dinheiro desnecessariamente, né? Porque a pior coisa que tem é você gastar dinheiro com um livro e depois você odiar aquele livro. E tipo assim, se eu já sei que tem coisas na escrita dela que não vão me agradar e que eu vou me irritar com a leitura no final, aí eu já evito, entendeu? Porém, vou terminar dizendo que se você gosta de comédia romântica, estilo filme de sessão da tarde, os livros dela são perfeitos, realmente são muito bons. Eu vou ficando por aqui, só vim rapidamente num vídeo um pouquinho mais curto do que eu geralmente gravo, pra externalizar o meu descontentamento com o fato, não é nem com a escritora, é com o fato de eu não gostar, porque eu queria ter gostado do livro, eu queria poder dizer, li inteiramente e adorei. Mas não, eu gostei minimamente, porque é divertido, mas não é pra mim. E é isso. E, Hailey, você precisa ir numa terapia, entender por que você tem esse fetiche com meia. Que não é nada, tipo assim, nada com fetiche, nada com fetiche. Mas assim,